Cada raiva é uma porta que pode levar ao inferno ou ao paraíso. Há momentos na vida em que basta um olhar torto, uma palavra dita sem pensar, para que a raiva suba ao ponto de fazer seu corpo tremer. E então, você reage, lança palavras afiadas como facas, deixa-se levar pela raiva como se fosse um dilúvio desgovernado. Mas você sabia, entre o paraíso e o inferno, às vezes há apenas uma sobrancelha franzida de distância. Vivemos em um mundo onde as emoções explodem mais facilmente do que nunca. Mas quanto mais forte é uma pessoa, menos ela se irrita. Quanto mais profunda, menos ela discute. E quanto mais nobre, mais ela sabe manter o coração sereno como a superfície de um lago. Não viva como uma chama, que arde intensamente e logo se apaga. Viva como uma lâmpada silenciosa, mas que ilumina um canto inteiro. Se existe uma arte suprema na vida, ela não está em vencer os outros, mas em vencer a si mesmo, superar os momentos de impulsividade, superar a raiva que nasce dentro de nós. E talvez, o que diferencia uma alma sábia de uma mente rasa seja exatamente isso, a capacidade de manter a calma no meio do caos. Sentir raiva é instintivo. Controlar a raiva, isso sim, é verdadeira força. Li essa história pela primeira vez quando ainda era jovem. Achei interessante e marcante até, mas como tantas outras coisas, deixei-a guardada em algum canto da memória. Foi só anos depois, quando a vida começou a testar minha paciência, minha vaidade e meus limites, que aquelas palavras ecoaram de volta, como um chamado suave, porém firme. O inferno está se abrindo agora. E eu entendi, não com a cabeça, mas com o coração. Eu já me vi nesse papel do guerreiro, várias vezes. Uma crítica mal colocada no trabalho, um amigo que se afastou sem explicação, um comentário atravessado na mesa de jantar. E lá estava eu, coração acelerado, pensamentos em turbilhão, mãos suando. Na minha mente eu tinha razão. Eu estava ferido. Eu era a vítima. Mas olhando com honestidade, percebi em muitas dessas situações. Eu era também o agressor de mim mesmo. Eu alimentava a raiva como quem acaricia uma cobra, esperando que ela morda o outro, sem perceber que ela já estava enrolada no meu próprio peito. Raiva é um fogo. No começo aquece, parece dar energia, força. Mas se você não apagar rápido, ela consome tudo. A raiva é como uma brasa quando você a segura para atirar em alguém, é você quem se queima primeiro. Essa frase que ouvi de uma senhora sábia, num retiro de silêncio, mudou minha forma de observar o mundo. Comecei a prestar atenção nas pequenas raivas do cotidiano, na fila do banco, no trânsito, no atraso de alguém. E me fiz uma pergunta simples: isso aqui merece que eu perca minha paz? Na maioria das vezes a resposta era não. Mas o ego gritava: você tem que se impor. Você tem que mostrar que não aceita isso. Só que com o tempo, entendi algo ainda mais valioso. A força não está em responder com mais força. A força está em ser maior que a provocação. Parei de reagir. Comecei a escolher. Escolher quando vale a pena falar. Escolher quando vale mais calar. Escolher quando um simples sorriso resolve mais do que 1000 argumentos. E principalmente escolher não deixar que a raiva de alguém se transforme em minha. Lembro de uma vez em que uma colega de trabalho, por pura insegurança, me acusou injustamente diante da equipe. Tudo em mim queria explodir, gritar, me defender, apontar as falhas dela também. Mas respirei fundo. Lembrei de Hakuin e respondi com calma, olhos firmes, voz baixa: se há algo que fiz de errado, estou aberto para conversar. Do contrário, prefiro seguir com o trabalho. Ela não disse mais nada. Alguns dias depois veio me pedir desculpas. Disse que estava passando por um momento difícil em casa e descontou em mim. Se eu tivesse revidado, talvez nunca tivéssemos reconstruído nossa relação de respeito. Isso me ensinou algo ainda mais profundo. Todo mundo carrega dores que você não vê. Às vezes o grito do outro não é um ataque, é um pedido de ajuda. Às vezes a grosseria é uma armadura. Às vezes a frieza é só medo disfarçado. Pessoas feridas ferem pessoas,
E se você não aprender a ser o elo de interrupção dessa corrente, vai passar a vida sendo um reator e não um criador de paz. Hoje, quando sinto a raiva subindo, faço 3 coisas. Paro e respiro profundamente, como se estivesse mergulhando dentro de mim. Pergunto: isso realmente importa daqui a 5 anos? E repito mentalmente: entre o céu e o inferno, há apenas um pensamento. Esse pensamento é a escolha. É o sim ou o não ao impulso. É o sim ou o não à mágoa. É o sim ou o não à paz. Eu não sou perfeito. Ainda erro, ainda me irrito. Mas hoje, aprendi a voltar mais rápido ao centro. E mais importante, aprendi a não me envergonhar por pedir desculpas, por mudar de atitude, por evoluir. Porque no fundo crescer é isso, é parar de querer vencer discussões e começar a querer vencer a si mesmo. Se você chegou até aqui, talvez também esteja num momento de transição. Talvez alguém tenha te ferido. Talvez você tenha se ferido tentando se defender. E se for o caso, eu te deixo com essa semente. Não é covardia escolher a paz. É sabedoria. Não é fraqueza controlar a raiva. É maestria. E não é utopia viver com serenidade. É prática diária. Porque no fim, o céu e o inferno não são lugares, são estados de espírito, e a chave sempre esteve na sua mão. Entre o céu e o inferno, há apenas um pensamento. Escolha com consciência, escolha com compaixão, escolha com coragem. Desde que aprendi a escolher o silêncio em vez da reação impulsiva, minha vida mudou. Não de forma grandiosa e espetacular, mas sutil, quase invisível. Como quando o vento muda de direção, você não vê, mas sente o ar mais leve no rosto. Comecei a notar algo curioso: quanto mais eu escolhia a calma, mais as pessoas ao meu redor se sentiam seguras. Não porque eu era perfeito, mas porque de alguma forma minha serenidade as convidava a baixar as armas também. É como se o mundo respondesse à nossa vibração. Se você solta gritos, recebe gritos. Se você solta paz, recebe paz. Mas isso não significa ser passivo. Ser calmo não é ser conivente. Ser paciente não é aceitar tudo. Ser gentil não é ser fraco. Levei tempo para entender essa diferença, porque no começo pensei que ser sereno era engolir tudo, e isso me fez mal. Até que num dia particularmente difícil, sentei sozinho num banco de praça. Respirei fundo e me perguntei: qual é a diferença entre engolir a raiva e transformá-la? Foi aí que percebi: não basta calar por fora, é preciso também aquietar por dentro. Aquietar por dentro é dar nome aos sentimentos. É admitir que você está magoado. É acolher a frustração sem se apegar a ela. É deixar que a dor passe por você, sem deixá-la ficar. Comecei a praticar isso nas manhãs silenciosas, nos trajetos de ônibus, até mesmo nas conversas difíceis quando o peito ardia de vontade de interromper, de contra-atacar. Eu apenas respirava e pensava: isso vai passar. E quando passar, quero continuar sendo quem sou. Um dos maiores presentes que essa prática me trouxe foi a clareza de quem realmente importa, a clareza de onde vale a pena investir energia, a clareza de que algumas batalhas não são para serem vencidas, são para serem evitadas. Vi amizades renascerem simplesmente porque eu não insisti em ter razão. Vi portas se abrirem porque eu soube esperar o momento certo. Vi meu próprio coração se tornar mais leve, porque deixei de carregá-lo com o orgulho ferido. Hoje, quando algo me incomoda, eu escrevo. Às vezes uma carta que nunca envio. Às vezes uma página inteira de pensamentos bagunçados. Mas sempre ao final, encontro ali no meio das palavras soltas uma versão mais lúcida de mim. E quando leio de volta, quase sempre percebo que o que me doía tanto já nem dói mais. Houve uma vez em que meu irmão mais novo, no meio de uma discussão, disse algo que me cortou por dentro. Foram palavras duras, impensadas. Eu podia ter revidado, podia ter gritado mais alto, podia ter jogado no rosto dele erros antigos. Mas naquele instante, algo em mim sussurrou: você quer ter razão ou quer ter paz? Fiquei em silêncio. Não foi fácil.
Meus punhos estavam cerrados por dentro, mas fiquei. Dias depois, ele voltou com os olhos marejados. Me desculpa, eu não devia ter falado aquilo. Aquele pedido de desculpas foi possível, porque eu não joguei mais lenha na fogueira. Eu deixei a brasa apagar. E é assim que vejo a vida hoje, como um campo onde cada palavra é uma semente. Se você semeia crítica, colhe resistência. Se você semeia acolhimento, colhe aproximação. É claro, nem sempre vai dar certo. Tem gente que mesmo diante da sua paz, escolhe o caos. E tudo bem. A serenidade não é sobre controlar os outros. É sobre não permitir que eles controlem você. Se eu puder deixar uma única lembrança neste mundo, que seja essa, que alguém um dia, ao ouvir meu nome, pense: ele era uma pessoa que trazia calma. Ao lado dele, eu sentia que podia respirar. Ele não falava muito, mas sempre dizia o que importava. Porque no fundo, ser lembrado por ter acalmado corações vale muito mais do que ser lembrado por ter vencido discussões. E você, quando o próximo momento de raiva chegar, vai sacar sua espada ou vai respirar fundo e deixar o céu se abrir dentro de você? Entre o céu e o inferno, há apenas um pensamento: que o seu seja de paz. A única maneira de vencer uma discussão é não discutir. Dale Carnegie. Não leve seu mau humor para casa. Sempre fui cortês com meus superiores, amigável, com colegas, educado com estranhos. Mas em casa, facilmente perdia a paciência com meus pais. Um olhar, uma opinião já me irritava. Esqueci que aqueles que mais amamos são justamente os mais feridos por nossas explosões. Receber uma gota de bondade, retribuir com um rio. Aprendi a ficar em silêncio quando estou com raiva. Esperar passar. Porque aquele pai de cabelos brancos carregou minha juventude nos ombros. E aquela mãe de costas curvadas engoliu o choro tantas vezes enquanto eu crescia. Viver como um lago calmo, mesmo com o vento. Hoje não peço mais uma vida sem tempestades. Só peço manter meu lago interior sereno, para que mesmo que as nuvens cheguem, minha alma permaneça clara. É na calma que nasce a sabedoria, e com ela a felicidade floresce. Alguém me perguntou: quem é a pessoa que você mais agradece? Respondi: aquela que me ensinou a manter a calma. Graças a ela, aprendi a aquietar meu coração e viver uma vida que vale a pena. O mundo sempre mudará. As pessoas sempre dirão o que você não quer ouvir. As adversidades sempre virão. Mas se você souber manter sua paz interior, se souber amar na hora certa, se irritar na medida certa e se calar quando necessário, então estará cada vez mais próximo do nível mais elevado que um ser humano pode alcançar. Viva como um lago, o vento sopra, apenas ondula. Depois volta a ser paz. Naquele dia, eu estava diante da sala de reuniões, respondendo com raiva a um colega que havia interpretado mal meu ponto de vista. Minha voz se elevou, meu coração ardia. Achei que tinha vencido, mas quando a reunião terminou só restava um clima pesado e alguns olhares constrangidos. Eu não havia vencido ninguém, eu apenas havia perdido para mim mesmo por não conseguir manter a calma. Foi a partir daí que comecei a aprender a escutar. E descobri algo profundo: quanto maior a força interior de uma pessoa, menos raiva ela sente. A verdadeira força está em não se abalar. Quem primeiro me ensinou isso não foi outro senão Wang Yangmin. A história conta que ele foi injustamente acusado, teve suas conquistas negadas, sua honra manchada. Mas ele não discutiu, não reagiu. Apenas se retirou para um templo como se nada pudesse perturbar sua paz interior. É preciso usar a mente, mas não deixar que o coração se agite. Pensar para encontrar soluções. Agitar-se só leva à confusão, ao descontrole e à perda de direção. Plantar orquídeas não para se irritar. Lembrou-me de uma história sobre um monge apaixonado por orquídeas. Um dia, seu discípulo, por descuido, derrubou todo o jardim de flores raras. Pensava-se que o mestre ficaria furioso, mas não. O mestre apenas respondeu com serenidade: eu planto orquídeas não para me irritar,
Essa frase leve como o vento despertou algo em mim. Manter a calma diante do ganho ou da perda, isso é sabedoria. Saber se desapegar das coisas, isso é elevação. Saber calar é garantir o caminho de volta. Dizem que palavras são como espadas de dois gumes. Eu diria, palavras são estradas de mão única. Uma vez ditas, não há retorno. Yang Xiu, brilhante estrategista da Era dos Três Reinos, foi executado por falar demais. Ele estava certo, mas falou na hora errada. Saber o que dizer e o que guardar. Isso é sabedoria. Quem não sabe calar, não sabe se proteger. Quem fala com tato caminha com fluidez. Quem fala sem freio cava a própria queda. O corpo, o veículo para a longa jornada. Tive um amigo talentoso, bonito, carreira promissora. Mas após alguns anos de festas, bebidas e eventos sociais, sua saúde despencou. Um dia ele me disse, a saúde não é tudo, mas sem ela tudo o mais perde o valor. Ele pediu demissão e deixou a vida agitada. Buscou a si mesmo. E eu nunca vi alguém amadurecer de forma tão silenciosa. O coração, a fonte de todos os desvios. O maior inimigo de uma pessoa não está do lado de fora, mas dentro de um coração mal treinado. Pensamentos, desejos, ilusões podem nos arrastar se não tivermos serenidade. Autocontrole é o instinto mais poderoso do ser humano. Bernard Shaw. Não controlar a boca traz desgraça. Não cuidar do corpo é perder tudo. Não dominar o coração é perder o rumo. Grandes almas falam pouco, fazem muito. Pessoas de verdadeira nobreza não precisam se exibir. Elas seguem como rios profundos, silenciosos, mas que alimentam tudo ao redor. Águas profundas correm devagar. Pessoas nobres falam com calma. Não é lentidão, é compreensão. A pressa nunca resolve nada. O camelo nunca tem pressa, mas sempre chega. A vida nos faz acreditar que se não corrermos, seremos deixados para trás. Mas vi muitos correndo e nunca chegando. Eram como peões, girando sem sair do lugar. Então aprendi a desacelerar. A ser como o camelo calmo, firme e persistente. Eles nunca se apressam, mas também nunca se atrasam. Melhor caminhar com calma na direção certa do que correr em círculos no nevoeiro. Wang Xianji. Caligrafia cultivada com serenidade. Wang Xianji, filho do santo da caligrafia, Wang Shiji, certa vez perguntou ao pai: Pai, como posso escrever com mais beleza? O pai o levou ao jardim e apontou para uma ânfora de água. Use essa água para molhar o pincel e praticar. Quando a água acabar, sua escrita estará pronta. Sem pressa, sem mais perguntas. Wang Xianji praticou traço por traço com paciência. E com o tempo também se tornou um mestre. A pressa é inimiga da perfeição. Uma bela caligrafia é feita traço por traço. Quer conhecer alguém? Observe-o quando estiver com raiva. As pessoas usam máscaras durante toda a vida, mas quando estão com raiva, todas caem. É nesse momento que se revela a verdadeira natureza de uma pessoa. Há duas coisas que não se deve olhar diretamente: o sol, porque cega, e o coração humano, porque é profundo demais. Quem explode e desconta nos outros ainda não tem autocontrole. Quem permanece calmo e resolve com razão, esse sim, tem verdadeira nobreza. Conclusão. A vida não é um campo de batalha onde precisamos vencer, nem um palco onde devemos atuar. A vida é uma jornada longa, e quem a vive plenamente é quem sabe guardar a si mesmo seu coração e sua elegância interior. Não viva como uma chama que brilha intensamente e logo se apaga. Viva como uma lamparina silenciosa, mas capaz de iluminar todo um canto escuro. Quando você está em paz, o caminho da vida se abre naturalmente, entre o céu e o inferno. Há apenas um pensamento. Eu costumava acreditar que a raiva era uma reação natural, como a chuva que cai, o fogo que queima, ou a raiva que vem quando alguém nos fere. Mas um dia sofri uma grande derrota, apenas por não conseguir controlar minhas emoções. Foi aí que comecei a jornada de reaprender a viver, começando pelo autocontrole. E numa leitura de sutras, parei diante de uma velha história que eu já havia lido antes.
mas só então compreendi. Um guerreiro perguntou ao mestre Zen Buda Hakuin: Mestre, onde ficam o céu e o inferno? O mestre levantou os olhos, olhou fixamente e respondeu: com esse visual desgrenhado, só um mestre sem juízo aceitaria você como discípulo. O guerreiro ficou vermelho de raiva, puxou a espada. Mas o mestre apenas disse calmamente: o inferno está se abrindo agora. Assustado, o guerreiro largou a espada e se ajoelhou. O mestre então sorriu. E agora? O céu acaba de se abrir. Fechei o livro e senti uma voz sussurrando dentro de mim: não machuque os outros. E não perca sua integridade por um instante de raiva. 4 mantras. Para quando estiver com raiva. Na jornada de me aprimorar, escrevi 4 mantras para mim mesmo, para repetir toda vez que me sentisse prestes a perder o controle. Afaste-se de pessoas tóxicas e terá menos motivos para se irritar. Pessoas boas não discutem com gente medíocre. 2. Não se irritar é uma sabedoria elevada. Manter a calma não é sinal de fraqueza, é prova de que você é forte o suficiente para não se autodestruir. 3. Não alimente a raiva, principalmente dentro da família. A raiva, no fim das contas, é como um veneno que você toma esperando que o outro morra. 4. A vida é curta, não guarde raiva por muito tempo. Quando você se enfurece, milhões de barreiras se levantam. Mas se conseguir parar a tempo, todas elas desaparecerão. A pessoa de sorte é aquela que enxerga o lado bom nas situações ruins. Conheço uma mulher de meia-idade, simples, sem fama, sem uma vida perfeita como imaginamos dos afortunados. Mas ela vive com gratidão. Mesmo diante de imprevistos, sempre encontra um motivo para sorrir. Pneu furado, ainda bem que não foi na estrada. Entre o silêncio e a sabedoria. Uma jornada de dentro para fora. Certa vez ouvi um monge dizer calmamente: quem domina a si mesmo não precisa dominar ninguém mais. Na juventude, achei essa frase bonita, mas vaga. Só mais tarde, em meio a dias difíceis, comecei a entender o verdadeiro peso do que ele dizia. Tudo começou numa manhã qualquer. O trânsito estava infernal, a chuva insistente, e uma ligação inesperada do trabalho dizia que o projeto em que passei meses envolvido havia sido cancelado. Respirei fundo. Quis explodir, mas algo dentro de mim sussurrou: será que vale a pena perder a paz por aquilo que você não pode controlar? Parei, fechei os olhos, e naquele instante percebi a mente é como um espelho d'água. Qualquer pedra, por menor que seja, gera ondas. Mas se soubermos esperar, tudo volta a se acalmar. A força que habita o silêncio. Aos poucos fui entendendo que o verdadeiro poder não está no grito, mas na pausa. Não está no confronto, mas na presença. Pessoas sábias não precisam levantar a voz para serem ouvidas. Elas falam com os olhos, com o exemplo, com a calma. Quanto mais alto for o espírito, mais suave será a sua presença. É preciso coragem para não reagir. Coragem para se calar diante da ofensa. Coragem para não devolver na mesma moeda. Mas quem consegue, transcende a sabedoria de não vencer. Toda discussão. Um velho amigo, depois de anos sem nos falarmos, me ligou pedindo desculpas. Lembrei do motivo do nosso afastamento, uma discussão sem importância nascida de palavras impensadas. Naquela época, ambos queríamos ter razão. Hoje, eu só queria ter ele por perto. Às vezes a razão custa caro demais. E o silêncio que parecia fraqueza era, na verdade, sabedoria. Hoje, eu sei nem toda verdade precisa ser dita. Nem toda injustiça precisa de resposta. Nem toda batalha vale a energia que ela consome. A elegância de quem não se apressa. Pessoas elegantes não são as mais bem vestidas. São aquelas que, em meio à pressa do mundo, conseguem andar devagar. São aquelas que sabem esperar seu tempo, respeitam seus ciclos e entendem que cada flor só desabrocha quando o sol a toca com doçura. Ser lento não é ser fraco, é saber que o tempo trabalha a favor de quem é firme por dentro. Como o lótus que floresce em meio ao lodo, os mais belos frutos do espírito
surgem das situações mais difíceis, mas só florescem em corações pacientes. A delicadeza de quem enxerga o invisível. Um gesto de gentileza, um olhar atento, uma escuta sem interrupções. Hoje em dia isso é luxo, mas também é o que mais cura. A maior forma de compaixão não é ajudar, é entender. E só entende de verdade quem silencia o próprio ego, quem deixa de olhar com julgamento e começa a olhar com presença. Quando você domina a raiva, você liberta a alma. Raiva é um fogo traiçoeiro, aquece, mas queima, ilumina, mas cega. A raiva pode até te dar voz, mas quase sempre rouba sua razão. Por isso a arte de respirar antes de reagir é uma das maiores conquistas do espírito. É como colocar grades na janela antes do vendaval. Você não pode impedir o vento de soprar, mas pode impedir que ele derrube sua casa interior. A calma é o maior grito de liberdade. Já viu uma árvore durante a tempestade? Ela se curva, ela dança com o vento, mas depois ela permanece, e aquele que a observou de longe pensa: essa árvore é sábia, porque não resistiu à força, mas também não se quebrou. Assim deve ser nossa mente, flexível mas firme, serena mas consciente. A vida não é um palco, é uma travessia. Se você estiver sempre se explicando, sempre tentando provar algo, sempre competindo para ser ouvido, vai se esgotar. Aqueles que vivem em paz já não precisam convencer ninguém. Eles sabem que a paz deles fala mais alto do que qualquer palavra. Não viva como uma tocha, que queima tudo à volta. Viva como uma vela, que aquece em silêncio e ilumina até os cantos mais escuros. Conclusão: o céu está dentro de quem se acalma. Talvez hoje você esteja enfrentando dias nublados. Talvez tudo pareça fora de lugar. Talvez você sinta que perdeu o controle. Mas saiba de uma coisa: entre o céu e o inferno há apenas um pensamento. E esse pensamento é seu, só seu. Se você escolher a raiva, abrirá as portas do inferno emocional. Mas se escolher o silêncio, a calma e o olhar compassivo, então você mesmo abrirá dentro de si as portas do céu. E ali, no mais profundo da sua paz, descobrirá que o maior poder do mundo é viver com leveza. A vida não é escassa de coisas que nos irritam, decepcionam ou entristecem. Mas o mais importante não é o que acontece com você, e sim como você reage a isso. Entre o céu e o inferno há apenas um pensamento de distância. Basta um pensamento errado para cairmos no inferno da raiva, da mágoa e da frustração. Mas com uma respiração profunda, um minuto de silêncio, podemos tocar o céu da serenidade, da compaixão e da sabedoria. A maior força não está no poder, no dinheiro ou no talento, mas na capacidade de manter-se firme, sem se abalar, de calar quando a palavra fere e de conservar a calma em meio às tempestades emocionais sem nome. Não é forte quem nunca cai, mas quem sabe sorrir e levantar-se sem guardar rancor. O mundo pode te confundir, mas quando a mente está em paz, tudo encontra seu lugar. A verdadeira nobreza está em ser discreto e profundo, firme, mesmo em silêncio, sem pressa de se exibir, sem julgar com facilidade e sem permitir que provocações roubem sua essência. Viva como uma lâmpada. Não precisa arder intensamente, apenas iluminar um canto da vida e aquecer gentilmente quem está por perto. Amanhã você ainda enfrentará pressões, injustiças, boatos e até choques inesperados. Mas se guardar uma coisa no coração, raiva é instinto. Dominar a raiva, isso é habilidade. Então você não apenas viverá esta vida, você será dono dela.